Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar Jó, capítulo 7, e que o Senhor ele continue nos dando direcionamento, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, que o nosso compromisso com o Senhor a cada dia seja firmado, independente das circunstâncias que venhamos enfrentar. Em nome de Jesus, que a nossa fé esteja firmada em Jesus, os nossos olhos estejam voltados para Ele. Amém? Então, vamos lá. No versículo 1 e 2 faz referência à palavra jornaleiro, que indica com ironia que a sua vida como servo, jornaleiro de Deus, o mesmo termo hebraico usado em Jó 1:8, tornou-se cheia de maçadas e escravidão, em vez de alegre confiança em Deus. Embora o livro de Jó não registre quanto tempo durou seu sofrimento, a expressão meses de vaidade deixa implícito que foi bastante tempo. Os vermes, bichos, se alastravam sobre as chagas de Jó. As cascas de suas feridas abriam-se e soltavam pus. O fato de Jó ter escolhido a palavra esperança no contexto da lançadeira do tecelão pode trazer imbuído um duplo sentido. Jó 11:18. No original hebraico, o termo esperança parece com outro que significa fio. Jó não só acreditava que seus dias não tinham qualquer esperança, como não possuía mais nenhum fio de esperança. Como se observasse um fio na lançadeira do tecelão, ele não conseguia enxergar o desígnio de Deus para sua vida no sofrimento por que passavam. Embora às vezes questionemos o Senhor como fez Jó, devemos perceber que o grande tecelão tem propósitos para a nossa vida, que talvez não enxerguemos até estarem concluídos. Jó descreve a sepultura, às vezes chamada de Sheol, como lugar de que a pessoa nunca mais tornará. Jó 10:21. Aqui o foco está sobre a morte. Ainda que o morto nunca mais volte à sua casa na terra, acreditava-se que havia uma casa de ajuntamento destinada a todos os viventes. Jó fala francamente a Deus, começando por sua angústia e depois se queixando na amargura. Ele não temia que o Senhor o interpretasse mal, como fizeram seus conselheiros humanos. O Senhor não repreendeu Jó por isso, mas o elogiou por dizer o que era reto. O mar e seu terrível morador, a serpente do mar, simbolizavam o caos e as forças do mal, e eram até mesmo considerados deuses das religiões pagãs do mundo antigo. Novamente, Jó emprega metáforas mitológicas para expressar sua frustração e angústia profundas. Embora Jó interprete a guarda do Senhor como uma invasão de privacidade, Deus a projetou com bons propósitos em mente. Jó não pensou em suicídio quando afirmou que escolheria antes a estrangulação e a morte do que viver com seus ossos. Estrangulação pode referir-se aos sintomas de sua doença, tais como tosse e engasgos, meios que Deus poderia usar para matá-lo, realizando assim o seu desejo. Esses versículos dos 17 ao 19 se parecem com Salmos 8:4. Enquanto o salmista se maravilha de que Deus o visite, Jó usa a mesma palavra em um sentido negativo, queixando-se de que o Senhor o visita a cada momento com espantos e assombros. Jó apela para Deus com o objetivo de que ele lhe mostre o que fez para tornar-se um alvo da perseguição divina. Quando Jó chama o Senhor de guarda dos homens, emprega um termo que normalmente descreve a Deus de modo positivo, como alguém que preserva o seu povo. Então, amados, uma vez que os amigos de Jó não pareciam entender tudo que Jó podia fazer, era orar ao Senhor.
Estava evidente em tudo que Jó fazia. Dizia que a sua maior preocupação não era consigo mesmo, nem com os outros que pudessem pensar de sua situação. A sua maior preocupação era com Deus. Mesmo quando falou sobre Deus na terceira pessoa, sempre esteve consciente da sua presença. O coração de Jó nunca se afastou do Deus a quem amava. Jó falava frequentemente da angústia e da amargura de seu espírito e da sua alma. Ele estava sofrendo profundamente em todos os aspectos da vida. Fisicamente, materialmente, ele havia perdido suas riquezas, filhos e saúde. Socialmente, ele foi isolado de seus amigos e de sua família e foi mal interpretado por eles. Ele foi ridicularizado pelo público, traído por seus amigos mais íntimos. Espiritualmente, ele se sentia abandonado por Deus e acreditava que o Senhor havia se voltado contra ele. Perturbado de todas as maneiras possíveis, Jó sentia uma ampla variedade de emoções: ansiedade, incerteza, rejeição e traição, medo, solidão e desespero, que faziam com que ele desejasse a morte. Jó falou honestamente com Deus sobre os seus sentimentos de injustiça, rejeição e dúvida. Ele até mesmo desejou que Deus o deixasse, porque pensou que Deus estivesse lhe causando as tragédias, conforme os versículos 16 ao 19. Embora em outros momentos ficasse desesperado para que Deus falasse com ele. Quando passamos por graves provações e sofrimentos, as nossas emoções tendem a passar por extremos, mas não devemos ter medo de expressar abertamente os nossos sentimentos a Deus em oração. Não é errado falar com Deus do fundo do coração e com uma atitude de submissão sobre nossas aflições. Ana derramou a sua alma a Deus com grande preocupação e frustração. O próprio Senhor Jesus ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas, e na sua morte sentiu uma indescritível sensação de separação de seu Pai. Jó considerou a possibilidade de que os outros estivessem certos, de que Deus estivesse irado com ele por causa de algum pecado desconhecido. O que Jó não sabia é que Deus estava, na verdade, assistindo não com desprazer, mas com compaixão e admiração. Embora tentado até seu limite, Jó se recusava constantemente a rejeitar e amaldiçoar a Deus. Esse foi um testemunho não apenas da fé de Jó, mas também da capacidade de Deus de trazer as pessoas a um relacionamento pessoal com Ele. No devido tempo, depois de terminado o teste, Deus declarou publicamente a sua aprovação em relação a Jó. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que conhece o nosso sofrimento, ó Pai. E nós podemos falar sinceramente com o Senhor sobre cada um, ó Pai, dos nossos sentimentos, ó Deus. A vida, ela passa como um sopro, e que nós possamos valorizarmos o tempo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que nós possamos buscar ao Senhor, ainda em momentos difíceis, Senhor, ainda em momentos de luto, ó Pai. Que nós possamos levarmos as nossas dúvidas ao Senhor, dirigirmos ao Senhor as nossas perguntas e lamentos, Paizinho, porque o Senhor é aquele que caminha conosco e o Senhor se importa conosco, ó Pai. E o Senhor nos observa e conhece cada um de nós no mais íntimo dos nossos corações. Então clamamos a Ti, ó Deus, que a esperança, Senhor, ela possa permanecer, ó Deus, sobre as nossas vidas e que, independente de quaisquer circunstâncias, possamos continuar crendo que o Senhor sempre está no controle e o Senhor é aquele que restaura aquilo que foi perdido. Lá no capítulo 7, no versículo 17, diz assim, que é o homem para que tanto o estimes e ponha neles o teu cuidado. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, ó Pai. Que em momentos, Senhor, de dor, o Senhor esteja sempre conosco, ó Pai. Que possamos rasgarmos o nosso coração
diante da Tua presença, ó Pai, com sinceridade e verdade, confiando que o Senhor é aquele que nos ouve e cuida de nós em todo o tempo, ó Pai. Te louvamos por isso, ó Deus, por tamanho amor e cuidado, ó Deus, e fidelidade, ó Deus, para com as nossas vidas, ó Pai. Entregamos os nossos corações diante de Ti, a nossa família, Senhor, a nossa nação, ó Deus, em Tuas mãos, Pai. Fica conosco, ó Pai, porque nós reconhecemos o quanto dependemos do Senhor. Em nome de Jesus.